Olá, Radiante, lição 193 da leitura comentada do livro Um Curso em Milagres, interpretado por mim, Sol. Estou aqui contigo para mais um dia de aprofundamento, nesse momento de alinhamento diário que nos conecta com o nosso ser verdadeiro e acessa nosso professor interno para as mudanças que a gente tanto almeja a nível mental, emocional e direcionamento de vida. Então vamos lá. Se você não se inscreveu no canal, a hora é agora, curte esse vídeo, a hora que terminar você curtindo, claro, para que a gente possa fazer com que chegue para mais pessoas ao redor de todos os lugares e acessar muitos corações. A gente está lendo o texto, capítulo 13, O Mundo Sem Culpa, versículo 3, O Medo da Redenção. Você pode perguntar a si mesmo por que é tão crucial que olhe para o teu ódio e reconheça toda a tua extensão. Pode também pensar que seria bastante fácil para o Espírito Santo mostrá-lo a você e dissipá-lo sem necessidade de que o erguesse a tua consciência por ti mesmo. Mas há um obstáculo que interpôs entre você e a expiação. Nós temos dito que ninguém sancionará o medo se o reconhecer. Quer dizer, se você reconhece, você não vai falar assim, eu quero isso para mim, porque a hora que a gente tem noção do que a gente está tendo medo, né? E essa coisa de iluminar o medo para mim é cada vez mais claro, assim. Porque por mais real que eles pareçam para nós na hora que a gente está sentindo, a hora que a gente utiliza um pouco de um sistema de pensamento um pouco mais curado, um pouco mais coerente até, com, claro, com um entendimento espiritual junto, a gente pode olhar para isso de uma forma diferente. A gente pode olhar e falar, cara, olha do que eu tô tendo medo. Eu tô tendo medo de coisas que nunca visitaram minha vida, ou de coisas que a gente não tem controle total, ou de coisas que de verdade existe uma permissão divina ou não de que aconteçam, e de coisas às vezes que são criações da própria mente. Então, a hora que a gente olha para o medo, né, ninguém sancionará se o reconhecer, mas o teu estado mental desordenado não tem medo do medo. Em teu estado mental desordenado não tem medo do medo. Não gosta dele, mas não é o teu desejo atacar que realmente te amedronta. Não está seriamente perturbado com a tua própria hostilidade. Você a mantém escondida, porque tem mais medo do que ela encobre. Então a gente não percebe nem o quanto a gente fica escondendo um monte de coisa que é a nossa própria hostilidade perante os outros, perante a nós mesmos, né? Poderia até mesmo olhar para a pedra angular mais escura do ego sem medo, se não acreditasse que sem o ego acharia dentro de você algo que te amedronta ainda mais. Você não está realmente com medo da crucificação. O teu terror real é a redenção. A Marianne Williamson, que é a maior propagadora do Curso em Milagres lá nos Estados Unidos, hoje ela é conferencista, candidata, né, na política, ela é política nos Estados Unidos. Ela sempre fala, nosso maior medo é que a gente seja, da nossa luz, né? A frase não é essa, mas é mais ou menos isso aí. Sob o escuro fundamento do ego está a memória de Deus, e é disso que você realmente tem medo. Pois essa memória te restituiria instantaneamente ao lugar que te é próprio. E esse é o lugar que você buscou deixar. O teu medo do ataque não é nada comparado ao teu medo do amor. Gente, olha, cara, isso é muito forte, pelo amor de Deus. Ai, Deus, ilumina para que a gente não tenha medo do amor. Meu Deus. Estaria disposto a olhar até mesmo para teu selvagem desejo de matar o Filho de Deus se não acreditasse que ele te salva do amor. Pois esse desejo causou a separação e você o protegeu, porque não quer que a separação seja curada. Reconhece que removendo a nuvem escura que obscurece o teu amor pelo teu Pai, vai te impelir a responder ao seu chamado e dar um salto para o céu. Você acredita que o ataque é a salvação, porque te impede isso. Toda vez que a gente ataca, a gente recua para esse mundinho protegido do ego, né? Que já está no nosso controle, a gente já entende ele, por mais caótico que ele seja. Acredito que o ataque é a salvação, pois muito mais profundo do que o fundamento do ego e muito mais forte do que ele jamais será é o teu intenso e ardente amor por Deus e o dele por ti. E isso é o que realmente quer esconder.
honestamente, não é mais difícil para ti dizer eu amo do que eu odeio? Né? Qual é a facilidade que você diz que ama? Muito maior você falar, não gosto disso, não curto isso, odeio aquilo. Nossa, sai muito mais fácil, né? Associa o amor com fraqueza e ódio com força. E o teu próprio poder real te parece ser a tua real fraqueza. Realmente, assim, quando a gente pensa na imagem, fala pra mim, fecha os olhos agora e honestamente, quando você pensar, vamos entregar pra Deus. Qual que é a primeira imagem que a gente vê? Jesus Cristo crucificado, sacaneado por todo mundo, tendo que viver igual um mendigo, tendo que ter uma fé inabalável que a gente realmente acha que não tem, e um amor que a gente acha que nunca vai acessar, e todo mundo injusto e indigno com a gente, e no fim crucificado. Ou então um mendigo na rua que é rechaçado por todo mundo porque esqueceu de tudo, ficou ali só falando de Deus. Uma coisa desprotegida e fraca, né? Sendo sacaneado por todo mundo. Pois não poderia controlar a tua alegre resposta ao chamado de amor se o ouvisse. O controle. Novamente o controle. E todo mundo que pensou ter feito desapareceria. É essa ideia que a gente tem. Nossa, eu vou abrir mão de tudo que eu já construí. Não é possível. E a gente se agarra. A gente recua. Como o curso de milagre nos puxa, a gente recua, né? O Espírito Santo, então, parece estar atacando a tua fortaleza, pois quer deixar Deus de fora, e não é a vontade de Deus que seja excluído. Uau! Amanhã tem mais. Fim da leitura de texto da lição 193, capítulo 3, o medo da redenção. Vamos para a leitura comentada da lição? Leitura comentada da lição 193 do livro Um Curso em Milagres, interpretado por mim, Maria do Sol, aqui com muito amor e carinho. Vamos lá. Inspira, mergulha, fecha os olhos se for possível, porque as palavras da lição são o mantra de alinhamento para o seu dia. Você só precisa permitir que esse ensinamento chegue pelo lugar correto, ou seja, com a mente aberta, com o coração aberto, que naturalmente o Espírito Santo e as forças do bem que te acompanham, junto com a sua vontade, vão fazer o caminho para você. Lição 193. Todas as coisas são lições que Deus quer que eu aprenda. Forte, né? Deus nada sabe do aprendizado, mas a sua vontade se estende ao que ele não compreende, no sentido de que é a sua vontade, que é a felicidade, que é a sua herança para o seu filho, se mantenha imperturbada, eterna para sempre crescente e para sempre crescente, expandindo-se eternamente na alegria da criação plena, eternamente aberta e totalmente ilimitada nele. Essa é a sua vontade, e assim a sua vontade provê os meios para garantir que isso seja feito, ou seja, os meios para que você entre na felicidade eterna estão sempre sendo providos. Deus não vê essas contradições que a gente vê, essas dualidades que a gente vê, mas o seu filho acredita que vê. Por isso, precisa daquele que é capaz de corrigir o seu modo equivocado de ver e que lhe dá a visão que o conduzirá de volta aonde termina essa percepção. Deus não percebe nada. Está dentro do conhecimento, né? Está dentro da sabedoria total. No entanto, é Ele quem dá os meios pelos quais a percepção se faz verdadeira e suficientemente bela para deixar que a luz do céu a ilumine. Que tem a percepção, e a percepção correta, depois vem o conhecimento, né? Ou seja, o pensamento errado, o pensamento que começa a ser certo ali e que vê dualidades até que o conhecimento, bum, integridade. Essas são as lições que Deus quer que você aprenda. As suas vontades as reflete e elas refletem a sua benignidade amorosa para com o filho que ele ama. Cada lição tem um pensamento central, o mesmo em todas elas. Sob a forma se modifica, só a forma se modifica com as diferentes circunstâncias e eventos. Com personagens e temas aparentemente diferentes, mas irreais. São todas iguais em seu conteúdo fundamental. E esse é o seguinte: perdoa e verá isso de modo diferente. Perdoa a si, perdoa ao outro. Outro dia, uma pessoa olhou para mim de joelho, né? Porque eu fico de joelho quando eu tô sem as próteses, né? E era um lugar que eu não tinha tanta intimidade, estava de joelhos e tal. E a pessoa falou assim, nossa, parece que eu tô... Falou assim, não numa ruim, sinceramente. Mas falou assim,
Nossa, parece que eu tô do lado de uma criança, credo, não curti não. Mas assim, uma coisa espontânea que soltou ali. E naquele momento, parece que eu encolhi, assim. Parece que eu senti uma tristeza, uma coisa tão assim. Parecia que eu não podia estar ali sendo vista por aqueles olhos que naquele momento me diminuíram, assim, né? E aí eu fiz brincadeiras, né? Aquela coisa do ego, né? Não vou desagradar, não vou falar uma coisa que a pessoa se sentir mais constrangida, ou me constranger mais ainda. Mas eu vi que eu pus uma armadura naquele momento, assim. E me senti envergonhada, constrangida, não à vontade, como eu fico geralmente, sentindo que é isso que eu sou, quem eu sou e tá tudo certo. E eu vejo que esse é apenas um dos exemplos onde a gente tem que ser perdoa e verá isso de modo diferente. Perdoa a mim por me sentir indigna por qualquer motivo que seja, porque esse corpo, ele é só um instrumento de aprendizado. Perdoa aquela pessoa que de repente tem uma visão equivocada ou fez um comentário indevido, que na verdade não é algo exatamente maldoso, apenas foi algo espontâneo, mas que na sua essência aquela pessoa me enxerga. Perdoa o mundo por não incluir as pessoas em suas diferenças, por ter um olhar limitado. Perdoa. E novamente, aquela sensação de alívio e integridade vem. Dissipamos a luz, eu saio do lugar de culpa, correção, ataque, aquela pessoa não devia isso, eu vou falar aquilo para que eu volte a me sentir bem ou não bem, projetando, atacando, e nesse jogo incessante, exaustivo de tentar tomar o lugar de Deus e de controlar tudo ao redor, que é impossível. E aqui fala muito que quem responde ao seu filho que quer contradizer ao que o seu filho quer contradizer e mantém sua impecabilidade, Deus responde, né? Ao que seu filho quer contradizer e mantém sua impecabilidade eterna e segura. Então Deus vai chamar de volta, vem para o perdão, usa esses ensinamentos, desconecta dessa visão dual de tipo, será que eu estou sendo boba ao fazer isso? Será que eu estou abrindo mão da minha força? Será que eu estou sendo fraca ao fazer isso? Isso tudo é julgamento do ego, mas a gente ainda acredita que não é. Por isso que vai decodificando. Se lembra da lição do texto anterior que a gente ouviu? É muito profundo. É verdade que nem toda aflição parece ser apenas falta de perdão. Mas esse é o conteúdo por baixo da forma. Ou seja, o cenário muda, as circunstâncias mudam, mas a forma é a mesma, né? O conteúdo é o mesmo por baixo da forma. É essa uniformidade que faz com que o aprendizado seja garantido, pois a lição é tão simples que não pode ser rejeitada no final. Ninguém pode esconder-se para sempre de uma verdade tão óbvia, que aparece sobre inúmeras formas e que ainda é facilmente reconhecida em todas elas. Se ele apenas quiser ver a simples lição que contém, a simples lição que contém, perdoa e verá isso de modo diferente. Essas são as palavras que o Espírito Santo pronuncia em todas as tuas tribulações, tuas dores, teus sofrimentos, independentemente de sua forma. Através dessas palavras, toda a tentação chega ao fim e a culpa é abandonada, não é mais cultivada. Essas são as palavras que acabam com o sonho do pecado e libertam a mente do medo. Essas são as palavras pelas quais a salvação vem ao mundo inteiro. E nós não aprenderemos a dizer essas palavras quando nos sentirmos tentados a acreditar que a dor é real e quando escondemos a morte ao invés da vida. Tá perguntando isso, né? Quer dizer, não é melhor viver assim? É uma pergunta. Quer dizer, você tá gostando de viver sempre aprisionado no controle, querendo corrigir o incorrigível, tudo parece faltar o controle. Deus está modificando o nosso sistema de pensamento. A gente ainda está na metade do curso, mas que a gente se abra para isso. Não aprenderemos a dizer essas palavras quando tivermos compreendido o seu poder de libertar todas as mentes do cativeiro? Essas são as palavras que dão poder sobre todos os eventos que parecem ter recebido poder sobre você. Os eventos que parecem ter recebido poder sobre nós. Ou seja, essa citação que eu falei, naquele momento, pareceu ter poder sobre mim. Porque
me balançou, me deixou frágil. E é engraçado como uma sequência de eventos veio depois disso. Depois disso eu lembrei da morte do meu pai, me senti desprotegida, chorei por conta disso. Então a sequência de aprisionamentos e cativeiros que a gente cria por causa da nossa falta de perdão mesmo, nossa falta de alinhamento com o que apenas é imutável, que é o nosso estado em alegria, perdão, em alegria que o perdão corrige. Essas são as palavras que te dão poder sobre todos os eventos que parecem ter recebido poder sobre você. Você os vê corretamente quando mantém essas palavras em plena consciência e não esquece que se aplicam a tudo que você vê ou a tudo o que qualquer irmão contempla de modo equivocado. Tudo o que qualquer pessoa faz conosco ou faz com o mundo. Como pode saber se está vendo de forma errada ou quando alguém não está percebendo a lição que deveria aprender? A dor parece real na percepção? Se parece, pode ter certeza que a lição não foi aprendida. E lá, escondida no interior da mente, existe ainda uma falta de perdão que vê a dor com olhos dirigidos pela mente. Deus não quer que sofra desse modo. Ele quer te ajudar a perdoar a ti mesmo. Seu filho não se lembra de quem ele é. Nós não nos lembramos de quem a gente é. E Deus não quer que ele se esqueça do seu amor e todas as dádivas que o seu amor traz consigo. Renunciaria à tua própria salvação agora? Deixaria de aprender as simples lições que o professor do céu colocou diante de você para toda dor desaparecer e Deus possa ser lembrado pelo seu filho? A gente está disposto a isso? Todas as coisas são lições que Deus quer que aprenda. Ele não quer deixar sem correção nenhum pensamento que não perdoe, nenhum espinho ou cravo que de algum modo possa ferir o seu Filho Santo. Ele quer assegurar que o seu descanso santo permaneça imperturbado e sereno, sem nenhuma preocupação em um lar eterno que cuida dele. E ele quer que todas as lágrimas sejam enxugadas, que nenhuma ainda permaneça para derramar-se. Pois é a vontade de Deus que o riso substitua cada uma delas, que seu filho seja livre novamente. Hoje tentaremos em um só dia superar 1000 obstáculos aparentes contra a paz. Deixa que a misericórdia venha a ti mais rápido. Não tente adiá-la por mais um dia, um minuto ou um instante. O tempo foi feito para isso. Hoje usa para o que é o seu propósito. Pela manhã e de noite, dedica o tempo que puder para servir ao objetivo que lhe é próprio. E não deixe o tempo ser menor do que o necessário para satisfazer a tua necessidade mais profunda. Dá tudo o que puder e dá um pouco mais. Pois agora queremos nos levantar rapidamente e ir até a casa do nosso Pai. Estivemos ausentes por muito tempo e não queremos mais ficar parados aqui. E ao praticarmos, pensemos em todas as coisas que guardamos para resolvermos sozinhos e mantivemos a parte da cura. Ou seja, tudo que a gente quer controlar e acha que a gente tem que fazer isso e aquilo. Tudo. Vamos dá-las a todas aquele que sabe como olhar para elas de modo que desapareçam. A verdade é a sua mensagem e a verdade é o seu ensinamento. São suas as lições que Deus quer que aprendamos. A cada hora hoje e nos próximos dias, passa um momento praticando a lição do perdão sob a forma estabelecida para o dia. Ou seja, de manhã um período grande, de noite um período grande e a cada hora. Não tem mais tempo, a lição está colapsando o tempo. Você já passou das lições iniciais. Agora é um comprometimento real, mais forte ainda. As correntes do tempo são facilmente afrouxadas desse modo. Tenta aplicá-las aos acontecimentos. A cada hora, passa um momento praticando a lição do perdão sob a forma estabelecida para o dia. E tenta aplicá-la aos acontecimentos de cada hora, para que a hora seguinte se liberte na hora anterior. As correntes do tempo são facilmente afrouxadas desse modo. Visualiza isso. Não deixe que nenhuma hora lance a sua sombra sobre a hora seguinte. Quando essa passar, deixe que tudo que tiver acontecido em seu decorrer passe com ela. Assim continuará sem limites, sem eterna paz no mundo do tempo. Essa é a lição que Deus quer que você aprenda. Há um modo de olhar para todas as coisas que permite que cada uma seja mais um passo na direção de Deus e da salvação do mundo. A tudo o que te falar de terror, responda assim:
Perdoarei, isso desaparecerá. Perdoarei, isso desaparecerá. Perdoarei, isso desaparecerá. A cada apreensão, a cada preocupação e cada forma de sofrimento, repete essas mesmas palavras. Então terá a chave que abre a porta do céu e enfim traz o amor de Deus, Deus Pai à terra, para erguê-la até o céu. O próprio Deus dará o último passo. Não negue os pequenos passos que Ele te pede que Deus dê a Ele, que dê até Ele. A minha mãe a vida inteira falou sobre a consciência bíblica, né, sobre Cristo e tudo, e ela sempre falou, a chave está no perdão, a chave está no perdão, a chave está no perdão. E eu, sinceramente, dentro do meu coração, sempre achei que era leviano isso um pouco. Do tipo, perdoar por quê? Para a pessoa me sacanear de novo? O curso em Milagres está mostrando uma coisa totalmente diferente, a não necessidade do ataque, a liberdade que a gente alcança na força que o perdão nos dá. Ou seja, ninguém nos abala. Nada nos abala. E essa é a força única que a gente tem que ter. Fim da leitura da lição fortíssima e poderosa de hoje. Eu vou fazer a lição inteirinha. Sempre faço. Hoje mais forte ainda, porque eu senti que falou muito profundamente. A cada hora põe um alarme e eu vou para a meditação guiada, que está aqui o link aqui embaixo. Ou, se você está ouvindo no áudio, vai estar disponibilizado para você. Inspira profundamente e vamos.